Na Paraíba, a memória e o território camponês estão ameaçados. As famílias vizinhas ao Memorial das Ligas Camponesas foram surpreendidas com topógrafos medindo a região para a construção de uma barragem. Lutando contra a legalização das invasões, os povos indígenas se mobilizam contra o PL da mineração. De Olho na Resistência mostra também o que significa o Chile garantir os direitos da natureza em sua Constituição. No De Olho na Cultura, vamos mostrar o trabalho de resistência e tradição das fiandeiras, espalhadas pelo Brasil. Eu sou a Luma Prado e convido você a assistir a mais um De Olho na Resistência. O memorial, primeiro ele fica localizado num território camponês, né? Num território onde as lutas camponesas foram muito efervescentes, na verdade. E o memorial hoje tem um trabalho de preservação da memória, da história e também de organização, articulação, né, das associações, dos povos do campo, além de fazer trabalhos em agroecologia, direitos humanos. O Memorial das Ligas Camponesas tem sua sede na casa de João Pedro Teixeira, líder camponês assassinado em 1962 a mando de coronéis da Zona da Mata Paraibana. A Casa de Barro, na entrada da comunidade de Barra das Antas, em Sapé, tem poucos cômodos, mas muitas histórias guardadas. Ali, João Pedro e sua esposa, Elizabeth Teixeira, organizaram a primeira reunião de camponeses da Paraíba, em 1955. No dia seguinte, o líder foi preso e espancado. Mas ele não esmoreceu e criou, junto com tantos outros, as Ligas Camponesas da Paraíba, a maior do Nordeste. Hoje, as 700 famílias que vivem próximas ao memorial estão sob ameaça. Em janeiro, topógrafos foram até as comunidades realizar medições para a construção de uma barragem. Os técnicos estavam acompanhados de pessoas ligadas ao fazendeiro Sebastião Figueiredo Coutinho, que perdeu o direito às terras em 2017, após uma decisão do Supremo Tribunal Federal reconhecer que a área pertencia aos camponeses. E aí pra gente foi uma surpresa muito grande, porque não fomos consultados e nem informados sobre essa possível instalação de barragem. Em 11 de fevereiro, integrantes do memorial e moradores de Barra das Antas, Areia Vermelha, Sobrado, Pedreira e Nova Vivência, os 5 povoados afetados pelo empreendimento, foram à Secretaria de Infraestrutura, Recursos Hídricos e Meio Ambiente da Paraíba para cobrar respostas sobre o empreendimento. De Olho nos Ruralistas também procurou a secretaria, que informou que o único projeto em andamento na região é o Canal das Vertentes Litorâneas, que integra a segunda fase do projeto Acauã-Araçagi, uma continuação da transposição do Rio São Francisco, e deve ser concluído ainda neste semestre. Mas, de acordo com a secretaria, as obras em Sapé já foram encerradas. Sobre a demanda dos camponeses, a secretaria disse que houve uma reunião não conclusiva com representantes das comunidades. Amplamente divulgado pelo governo da Paraíba, o projeto do Canal das Vertentes Litorâneas deverá beneficiar 600 mil pessoas em 38 municípios da região, distribuindo água em caráter regular e contínuo ao longo de 16 mil hectares. Mas, como acontece em outros trechos da transposição, as obras não necessariamente beneficiam os camponeses. Se vende um discurso de que o povo vai ter acesso à água, mas a gente sabe que não vamos ter. Quem anda com o pessoal que está trabalhando são os latifundiários, são pessoas que têm terra, que têm pavor de pessoas pobres e camponesas, né, principalmente de uma comunidade tradicional, né, que vive à margem de seus direitos, que vive esquecida pelos poderes públicos. Infelizmente, a barragem não é para benefício da comunidade e nem para as pessoas que serão atingidas, e sim para o agrohidronegócio, que é quem vai ter benefício total no acesso à água. Enquanto resistem, os camponeses da Paraíba trabalham para preservar a memória de luta e o conhecimento tradicional. No dia 2 de abril, está programado um ato para lembrar os 60 anos da morte de João Pedro Teixeira, a primeira de uma série de mortes de líderes do campo que ocorreram antes e durante a ditadura.
A ação também homenageia a trajetória de Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro, hoje com 97 anos, uma das protagonistas do documentário Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Além do ato, está programada uma exposição fotográfica na sede do memorial com imagens das práticas tradicionais e do cotidiano dos moradores de Barra das Antas. Demonstra que o memorial, além de ser protegido, também ele cumpre a sua função social histórica, né, das memórias dos camponeses e camponesas de Sapé, do Nordeste e do Brasil. Para saber mais sobre o Memorial das Ligas Camponesas, sua história, a questão da barragem, acesse a reportagem de Luiz Indriunas para o De Olho nos Ruralistas. O link, como sempre, na descrição do vídeo. Nesta semana, os povos indígenas engrossaram o coro contra o PL 191, mais uma etapa do pacote da destruição em curso no Congresso. Em nota técnica, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, afirma que o projeto que autoriza a mineração em terras demarcadas não encontra amparo legal, dada a flagrante violação da dignidade dos povos indígenas ao tentar acolher inconstitucional e anacronicamente a atividade garimpeira nas TIs. Na terça, 22, organizações indígenas e da sociedade civil apresentaram uma denúncia no Conselho de Direitos Humanos da ONU contra o projeto de lei. As instituições alertam a comunidade internacional para o risco de que o texto seja votado em poucas semanas, sem passar por mecanismos de controle social e por debates com as populações afetadas, e pedem que os presidentes da Câmara e do Senado barrem o avanço da proposta. Nos territórios, as mobilizações dos povos indígenas contra a mineração continuam. Ocorreram atos no Pará, em Tucumã, e na aldeia Papagaio do povo Munduruku. No Mato Grosso, o povo chavante da TI São Marcos deixou seu recado. Tem que ver bem isso, governo Bolsonaro. Tem que ver isso, tem que entender isso. Se você não entender, vai acabar o Brasil. Essas forças se reunirão no acampamento Terra Livre. Após 2 anos de atividades remotas em função da pandemia, a edição de 2022 voltará a ser presencial e ocorrerá entre os dias 4 e 14 de abril em Brasília. Retomando o Brasil, demarcar territórios e aldear a política. Esse será nosso tema em 2022, para continuarmos enfrentando a agenda anti-indígena do governo federal e lutar pela vida. Você pode contribuir para a realização do acampamento por meio do link na descrição. A Comissão Pastoral da Terra comemora os resultados da campanha Salve uma Nascente, uma iniciativa de mobilização e financiamento para salvar 5 nascentes em risco no Cerrado, localizadas no Maranhão, Piauí, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Na 4ª edição do De Olho na Resistência, nós noticiamos a mobilização que contou com financiamento coletivo. A vaquinha ultrapassou os R$39 mil e parceiros e organizações que apoiam o projeto completaram com mais R$67 mil. As atividades para a recuperação das nascentes já começaram com as visitas técnicas. No Sergipe, na Bahia e em Rondônia, integrantes do Movimento dos Atingidos por Barragens, o MAB, lembraram o Dia Mundial da Água, comemorado em 22 de março. A falta de consulta às comunidades atingidas pelos grandes projetos hídricos e a oposição à privatização de um dos principais recursos naturais do nosso planeta foram destaques. O MAB também participa do Fórum Alternativo Mundial da Água, o FAMA 2022, em Dakar, no Senegal, com organizações e movimentos sociais de todo o mundo em defesa do direito de acesso à água. A conferência faz oposição à mercantilização dos recursos defendida na 9ª edição do Fórum Mundial da Água, que também acontece na cidade africana. As comunidades tradicionais agroextrativistas do Amazonas tiveram uma conquista importante e tornaram-se protagonistas de uma aplicação inédita da legislação fundiária no Brasil. No dia 17, foram regularizados mais de 10 milhões de hectares, garantindo a mais de 20 mil camponeses de 16 territórios o direito básico às terras onde vivem. Além dos termos de concessão do direito real de uso coletivo, o governo do Amazonas determinou a criação de 2 territórios de uso comum, uma inovação jurídica, já que reconheceu direitos territoriais de populações tradicionais que vivem fora de áreas protegidas. Após a assinatura, há a expectativa de que novas áreas no Amazonas sejam regularizadas nos próximos meses.
De que maneira posso contribuir com a construção de políticas públicas em agroecologia no meu município? Essa e outras questões são trabalhadas na série de vídeos Agroecologia e Políticas Públicas, produzida pela ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia. Os 4 vídeos educativos estão ligados à iniciativa Agroecologia nos Municípios, que oferece ferramentas às cidadãs e aos cidadãos para fortalecer a luta popular na defesa de sistemas alimentares sustentáveis e saudáveis, e estão disponíveis no canal de YouTube da ANA. Para assisti-los, confira o link na descrição. Vamos de conquista! Porto Alegre agora conta com um programa municipal de aquisição de alimentos. O projeto de lei da vereadora Laura Cito, PT, foi aprovado em dezembro e a lei foi sancionada no dia 15, terça. O programa, por um lado, fortalece a agricultura familiar a partir de compras governamentais e, por outro lado, promove acesso à alimentação de qualidade à população em risco de insegurança alimentar e nutricional. Após uma longa disputa, a Assembleia Constituinte chilena aprovou um artigo que outorga direitos à natureza. O artigo 9 do texto reconhece que os indivíduos e os povos são interdependentes com a natureza e formam um todo inseparável. Mais especificamente, afirma que a natureza tem direitos e que o Estado e a sociedade têm o dever de protegê-los e respeitá-los. Com o avanço da crise ambiental, o reconhecimento dos direitos à natureza ganha terreno no mundo. O Equador foi o primeiro país a incluir esses direitos na Constituição, em 2008. Outros países possuem legislações que reconhecem a natureza como detentora de direitos inalienáveis, como a Bolívia, que aprovou em 2010 a Lei dos Direitos da Mãe Terra, ou como ficou conhecida a Lei da Pachamama, e o Panamá, que neste mês de março passou a contar com uma lei sobre os direitos da natureza. Apesar de representar uma mudança de perspectiva, o reconhecimento da natureza como sujeito enfrenta oposições de várias ordens. Para um balanço sobre o tema, leia o artigo de Alberta Costa, economista e ex-presidente da Assembleia Constituinte do Equador, por meio do link na descrição. Venha ver as fiadeiras baianas, Mulheres que na roda de fiar fazem o fio, matéria-prima das tramas dos tecidos. O ofício ancestral das fiandeiras é tema deste De Olho na Cultura. Com avós, tias e mães sertanejas, as fiandeiras aprenderam os gestos, as técnicas e os saberes da fiação. Nos lares rurais, as mães faziam de tudo, até mesmo as roupas da família a partir de linhas fiadas por elas mesmas. Quando as filhas cresciam, uma de suas obrigações era tecer seus enxovais de casamento. Não tinha um pano para fazer roupa de cama, nem lençol, era tudo de algodão. E fiava para fazer roupa para os filhos, ia para a roça colher algodão. À noite, à tarde, punha em riba de um animal e montava, punha uma pequena garupa. E ó, para casa. Com o desenvolvimento da indústria têxtil, cada vez mais as famílias passaram a comprar suas vestimentas e roupas de cama. Mas a produção artesanal de fios e tecidos persiste, com importância renovada nos sertões do norte e noroeste de Minas Gerais, em Goiás e em Santa Catarina. O trabalho das fiandeiras é longo. Da roça, o algodão vem para o descaroçador. Abre a porta, meu. Do descaroçador vem para as cardas. Abre a porta que estou cheio. Depois das cardas, a roda. Vim amado pelo laço da saudade. Depois o tear. Meu burrão na escola. Para dar conta de tudo isso, elas costumam se organizar em mutirões, quando os pés passam a trabalhar no ritmo da cantoria. A roda que eu fio nelo baiana. Oh, yeah, yeah. Sabe ler, sabe escrever, oh, baiana. Além de manter vivo o ofício ancestral feminino, as fiandeiras também podem ajudar a preservar variedades tradicionais de algodão. As artesãs de Guaraíta, em Goiás, selecionam sementes para obter uma fibra de melhor qualidade e fazem uso medicinal das folhas dos algodoeiros plantados nos seus quintais, como revelou a pesquisa da Embrapa, cujo link está na descrição. Encerramos mais um programa com uma homenagem do cancioneiro popular às fiandeiras, tecelãs e bordadeiras. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda,
De olho nos povos do campo, de olho na resistência, de olho nos ruralistas. Olê, mulher, render.